A paz do Senhor, eu sou o evangelista Márcio Vieira, da AD Cruzeiro. Em continuidade ao projeto de leitura da Bíblia em 60 dias, vamos ler no livro de Daniel, a partir do capítulo de número 7. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. E falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no grande mar. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão, e tinha asas de águia, e olhei até que lhe foram arrancadas as asas. E foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Eu continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: Levante e devora muita carne. Depois disso, eu continuei olhando, e eis aqui o outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave, nas suas costas tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, eis que aqui o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. Eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como uma limpa lã. O seu trono, chamas de fogo, e as rodas dele, o fogo ardente. Um rio de fogo, uma nave saía diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juiz e abriu-se os livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito, e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada prolongação de vida até certo espaço de tempo. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, eis que vinha nas nuvens do céu, um como o filho do homem, dirigiu-se ao Senhor de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará. O seu reino, um único que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantavam. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Esses grandes animais, que são 4 reis, que se levantaram da terra, mas os santos do Altíssimo se receberam o reino, e possuíram o reino para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, suas unhas de metal, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés do que sobrava. E também das 10 pontas que tinha na cabeça, e da outra que subia de diante da qual caíram 3 daquela ponta, que tinham olhos e uma boca que falava grandiosamente, e cuja aparência era mais firme do que a de suas companheiras. Eu olhava, eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia, até que veio o ancião de dias e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim: O 4º animal será o 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará aos pés, e a fará em pedaços. E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois deles se levantarão outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos e a metade de um tempo, mas o juízo
estabelecer-se-á, e eles tirarão o seu domínio para os destruir e para o desfazer até o fim. E o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu será dado ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios os servirão e lhes obedecerão. Aqui findou a visão quanto a mim, Daniel, e os meus pensamentos muito me espantavam. E mudou-se a mim o meu semblante, mas guardei essas coisas no meu coração. Capítulo 8. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. Eu vi na visão, acontecendo quando vi que estava na cidadela de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai. E levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha duas pontas, e as duas pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, e para o norte e para o meio-dia, e nenhum dos animais podiam estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão, aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha as duas pontas, ao qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o ímpeto da sua força. Eu vi chegar perto do carneiro a irritar-se contra ele, e feriu o carneiro, ele quebrou as duas pontas, pois não havia força no carneiro para parar diante dele, e o lançou por terra e pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão, e o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada, e subiram no seu lugar 4 também notáveis para os 4 ventos do céu. E de uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia e para o oriente, e para a terra formosa, e se engrandeceu até o exército dos céus, e alguns do exército e das estrelas deitou por terra e os pisou, e se engrandeceu até o príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E o exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo, por causa das transgressões, e lançou verdade por terra, fez isso e prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo aquele que falava: até quando durará a visão do contínuo sacrifício da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que me apresentou diante como semelhante de homem. E ouvi uma voz de homem nas margens do Ulai, o qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender esta visão. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado, e caí sobre o meu rosto, mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. E estando ele falando comigo, caí no meu rosto em terra, adormecido. Ele, pois, me tocou e me fez estar em pé. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela exercerá no determinado tempo do fim. Aquele carneiro que viste com duas pontas serão os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia, e a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro. E o ter sido quebrada, levantando-se 4 em lugar delas, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dela. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara, e será entendido em adivinhações. Esse fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder. E destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os fortes e o povo santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e por causa da
tranquilidade destruirá muitos, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. E a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei, e espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Capítulo 9. No ano primeiro do rei Dário, no ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, e qual foi constituído rei sobre os reinos dos caldeus, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. Eu orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos, dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, em que teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto, como se vê neste dia aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, e em todas as terras por onde os tens lançado, por causa da sua prevaricação, com que prevaricaram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão do rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele, se não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu pelas mãos de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele, e ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém, como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades, para nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor o Senhor vigiou sobre o mal e os trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome, como se vê nestes dias, pecamos, procedemos impiamente. Ó Senhor, segundo a tua justiça, a parte da tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa de nossos pecados, por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém o teu povo como opróbrio de todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faz resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atendes e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado, o pecado do meu povo
povo Israel, eu lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na visão, ao princípio veio voando rapidamente, tocou-me na hora do sacrifício da tarde, e me instruiu e falou comigo, e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade, e para trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais, e o teu príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações, e ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Capítulo de número 10. No ano 3º de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar, e a palavra é verdadeira e trata uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do 1º mês, eu estava à borda do grande rio Idequel. E levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz, e o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze, açalcalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram. E escondendo-se fiquei, pois eu só vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido. Eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos, e me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou de dizer. Levante sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci, e eis que como semelhante dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então abri a minha boca e falei, e disse àquele que estava diante de mim: o Senhor meu, por causa da visão vieram-me dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo deste meu Senhor falar
com aquele meu senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e não ficou em mim fôlego, e uma como semelhança de um homem, me tocou outra vez e me confortou e disse: não temas, homem muito desejado, o Pai seja contigo, anima-te. Sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: fala, meu senhor, porque me confortaste. E disse: sabes porque eu vim a ti? E tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia, mas eu te declarei que está escrito na escritura da verdade: ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Eu, pois, no primeiro ano de Dário, Medo, levantei-me para o animar, fortalecer, e agora te declarei a verdade: eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos. Esforçando-se com a sua riqueza, agitará todos contra o reino da Grécia. Todos se levantarão um rei valente, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros. E se fortalecerá o rei do sul e um dos seus príncipes, e esse se fortalecerá mais do que ele reinará, e domínio grande será o seu domínio. Mas ao cabo de anos eles se aliarão, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado, mas não se conservará a força do seu braço. Ele persistirá, nem o seu braço, porque ele será entregue e aos que tiverem trazido de seu pai, e ao que o fortalecia naqueles tempos. Mas do renovo das suas raízes um se levantará em seu lugar, e virá com o exército, entrará nas fortalezas do rei do norte, e operará contra elas e prevalecerá. E também os seus deuses com a multidão das suas imagens, com os seus utensílios de prata e ouro, levará cativos para o Egito, e por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte. Ele entrará no reino do rei do sul, tornará para a sua terra. Mas seus filhos intervirão e reunirão um grande número de exército. Um deles virá apressadamente, inundará e passará, e voltando, levará a guerra até a sua fortaleza. Então o rei do sul se exasperará e sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte, e porá um campo grande multidão. E a multidão será entregue nas suas mãos. E aumentando a multidão, o seu coração se exaltará. Mas ainda que liberar muitos milhares, não prevalecerá, porque o reino do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempo, isto é, de anos, virá pressa com grande exército e com muita fazenda. E naqueles tempos muitos se levantarão contra o rei do sul, e os filhos dos prevaricadores do teu povo se levantarão para confirmar a visão, mas eles cairão. E o rei do norte verá, e levantará baluarte, e tornará a cidade forte. E os braços do sul não poderão subsistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força que possa subsistir. O que, pois, há de vir contra eles fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá permanecer diante dele. E ele estará na terra gloriosa, e por sua mão se fará destruição, e porá o seu rosto para vir com a força de todo o seu reino. E com ele os retos, e fará o que lhe aprouver. Ele dará uma filha das mulheres para o corromper, mas ela não subsistirá, nem será para ele. Depois virará o seu rosto para as ilhas, e tornará muitas, mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele, e ainda fará tornar sobre ele o seu opróbrio. Virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. E em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória real, mas em poucos dias será quebrantado, e isso sem ira e sem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado dignidade real, mas ele virá caladamente e tornará o reino com engano. E com os braços de inundação serão
arrancados de diante dele, serão quebrantados, como também o príncipe do concerto. E depois do concerto com ele usará de engano, e subirá e será fortalecido com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província, e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa e os despojos e a riqueza, e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. E suscitará a sua força e o seu coração contra o rei do sul. Com um grande exército, o rei do sul se envolverá numa guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque formarão projetos contra ele. E os que comerem os seus manjares o quebrantarão, o exército deles derramará, e cairão muitos traspassados. Também esses dois reis terão um coração atento para fazerem o mal, e uma mesma mesa falarão mentira, e ela, porém, não prosperará, porque o fim há de ser no tempo determinado. Então tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será como santo concerto, e fará o que lhe aprouver, tornará para a sua terra. No tempo determinado tornará a vir contra o sul, mas não será na última vez como foi na primeira, porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causaram tristeza, e voltará a sua indignação. O santo concerto fará como lhe apraz, e ainda voltará e atenderá aos que tiverem desamparado o santo concerto, e sairão a eles uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. E aos violadores do concerto e com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. E aos sábios entre o povo ensinarão as muitas glórias, ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada, e pelo fogo, e pelo cativeiro, e pelo roubo por muitos dias. E caindo eles serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. E alguns dos sábios cairão para serem provados e purificados e embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda no tempo determinado. E esse rei fará conforme a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus e contra o Deus dos deuses, e falará coisas incríveis. E será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. E não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar, e a um Deus a quem seus pais não conheceram honrará com ouro, e com prata, e com pedras preciosas, e com coisas agradáveis. Avar-se-á com os castelos fortes, com o auxílio do Deus estranho, e aos que reconhecerem multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, o rei do norte o acometerá com carros e com cavaleiros, e com muitos navios, entrará nas terras, e as inundará e passará, e entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derribados, mas escaparão das suas mãos, estes Edom e Moabe, as primícias dos filhos de Amon. E estenderá a sua mão às terras, e a terra do Egito não escapará. Apoder-se-á dos tesouros de ouro e de prata e todas as coisas desejáveis do Egito, e os líbios e os etiópios o seguirão. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairá com grande furor para destruir e estipar muitos. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas virá o seu fim, e não haverá quem o socorra. Capítulo 12. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra estarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os sábios depois se resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que muitos ensinam a justiça
rugirão como as estrelas e sempre eternamente. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro. Até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda à beira do rio, a outro da outra banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até o fim das maravilhas? Eu vi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos, e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi, pois isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estará na tua sorte nos fins dos dias. Concluímos mais um trecho da leitura da Bíblia em 60 dias. Não esqueça de registrar a sua participação clicando no link que deixamos aqui nos comentários e também na descrição do vídeo. Acompanhe as demais leituras para juntos lermos a Bíblia Sagrada em 60 dias. Fique com Deus, a paz do Senhor.